O cenário tributário do Brasil pós-pandemia da Covid-19 é o tema da nossa entrevista de hoje. Eu converso com o jurista Dr. Kiyoshi Arada. Dr. Kiyoshi Arada está cumprindo quarentena, então a nossa conversa será pela internet. Dr. Kiyoshi Arada, como o senhor está? Tudo bem, estou por enquanto aqui em prisão domiciliar por tempo indeterminado. Prisão domiciliar, né? Aqui no estado de São Paulo foi prorrogada aí a nossa quarentena até o dia 10 de maio, então, na verdade, aí a sua prisão vai seguir longe ainda, doutor Arada. Mas não dá para saber, né? Sem dúvida. Cada dia um cenário, né? Essa é uma guerra que a gente vive dia a dia, né, doutor Arada? Pois é. A angústia do cidadão é que ele não tem a previsibilidade do que vai acontecer no dia de amanhã. Verdade, mas o senhor tem feito aí algumas projeções aí para o cenário tributário pós-pandemia, né? A maioria dos articulistas transformaram-se em jornalistas, isto é, repassam informações, dados que eles recebem da mídia. Agora, eu não sou um jornalista, eu sou um crítico, um analista crítico, então estou arriscando algumas projeções para o futuro, né? Que pode dar certo e pode não dar certo. Não, mas com a sua experiência, né, doutora Arada, a gente vê aí que um cenário aí se desenha, né? Porque com o isolamento social, a atividade produtiva do país caiu e, consequentemente, né, aí o seu poder contributivo, né? Como o senhor vê esse cenário pós-pandemia aí no setor tributário? No setor tributário, o cenário pós-pandemia vai continuar necessitando de instrumentos como a moratória, que a União vem decretando em relação às empresas do regime de simples, FUGAT, IOF, que foi zerado, isenções de imposto de importação e outras medidas como a prorrogação do PIS, PASEP e COFINS. Só que na esfera estadual isso não está acontecendo. Então você tem que buscar uma medida judicial para que você possa protelar o pagamento do ICMS e do ISS. Essas liminares concedidas por decisões monocráticas bem fundamentadas vêm sendo cassadas quase que instantaneamente pelo presidente do tribunal, no uso de um instrumento normativo gerado no ventre da ditadura, que permite que o presidente do tribunal, ante a invocação de perigo às finanças, casse qualquer medida provisória, ou medida cautelar ou tutela antecipatória, pela simples alegação de perigo às finanças. Doutora Arada, a gente vê uma briga aí entre o governo federal e os estados, né? Por causa aí do ICMS, do ISS, porque como o senhor previu, né, vai ser uma perda. Eles vão ter perda, os estados de ICMS e os municípios aí de ISS. Desde o ano passado, rolava aí no Congresso, o Congresso discutia o Plano Mansueto, que previa aí um socorro aos estados, mas em contrapartida de responsabilidade fiscal. E o que foi aprovado na Câmara dos Deputados agora foi aí um projeto, um Plano Mansueto bem light, que tem aí o socorro aos estados, mas sem a contrapartida aí da responsabilidade fiscal. O presidente Bolsonaro ficou muito bravo com a atitude do Rodrigo Maia de aprovar esse projeto, disse que aí que era uma pauta bomba e está realmente muito contrariado, assim como o ministro Guedes. Como o senhor viu esse Plano Mansueto light aí que foi aprovado na Câmara? A bronca do presidente Jair Bolsonaro é totalmente procedente, porque tem um dado interessante: esses governadores que perderam a arrecadação de ICMS e, por conseguinte, trouxe um impacto para os municípios, porque os municípios são beneficiários constitucionalmente de 25% da arrecadação do ICMS. Então, são esses governadores que, contrariando a política governamental, no governo central, impuseram um isolamento social quase que absoluto, acarretando
a queda da produtividade e, consequentemente, a arrecadação do ICMS, bater as portas do Congresso Nacional para extrair dos congressistas um projeto de lei complementar obrigando a União a transferir 89 bilhões e 600 milhões de recursos para estados e municípios sem qualquer contrapartida, isto é, a fundo perdido. Agora, isso é inusitado em termos de história do orçamento brasileiro. Não é? Quem tem que gerir o orçamento é o Poder Executivo. Então, como é que o Congresso Nacional vai redirecionar 89 bilhões e 600 milhões para os estados e municípios se eles não têm a condição de saber como está o Tesouro Nacional e para que setores o Tesouro Nacional tem que atender de forma prioritária. Isso só o Executivo é que tem esses dados. Doutora Arada, a gente vê, na verdade, aí um plano aí sendo construído de gastar, né? Porque, claro, estamos aí numa guerra aí contra o vírus, novo coronavírus, e a gente, o governo estima aí que deve injetar aí nesse socorro aos estados, municípios, ao país, ao Sistema Único de Saúde, e aos trabalhadores principalmente, né? R$1 trilhão. De onde vem esse dinheiro? O Henrique Meirelles tem anunciado aí, tem falado aí sobre imprimir dinheiro. O senhor é favorável a essa ideia? O senhor acha que dá para controlar aí o ingresso de dinheiro impresso no sistema financeiro e depois, se a gente retirar esse dinheiro quando o país estivesse caminhando aí com as próprias pernas, não geraria inflação? É isso mesmo? O limite de circulação de moeda, ele está fixado em lei, ele não pode ultrapassar aquilo lá. Agora, em momento de pandemia, você pode dizer que as normas válidas para uma situação regular não são aplicáveis no momento de anomalia. Tá? Mas a eventual circulação de moedas em quantidade superior para suprir o setor da saúde poderá provocar a volta da inflação que levamos décadas e décadas suando, sofrendo para domar. Não é? Então isso seria um desastre. Né? Então o que você tem que verificar é a qualidade dos gastos. Né? Então, como dizia lá o Rodrigo Maia, o momento é de gastar. Só que ele é meio contraditório, ele acabou aprovando a toque de caixa a tributação de lucros e dividendos na base de 30%, entendeu? 10% na jurídica e 20% na física. E o Senado Federal está votando também às pressas a instituição do imposto sobre grande fortuna. Então o discurso não está casando. O momento é de gastar. Pelo que estou vendo, para eles o momento é de tributar, arrecadar, né? Sugar mais recursos para poder gastar mais. Não é? Ora, isso é uma incongruência, porque você não pode sugar mais quando a economia está decrescendo e, por conseguinte, a capacidade contributiva está diminuindo. Entendeu? Em qualquer país do mundo, num momento de recessão econômica, o que fazem os países adiantados? Eles rebaixam o nível de tributação. Aqui se faz o contrário. Parece a política de tributo antes que acabe. Não é? Assim não vai dar certo. Agora, eles, congressistas, deveriam pensar em selecionar os gastos, cortando os gastos inúteis, como benefícios pessoais dos congressistas, dos integrantes da carreira jurídica, dos magistrados, etc., que devem fazer a sua parte do esforço, contribuindo para a superação desse momento tão crítico, momento tão difícil. Sem dúvida, mas né, isso doutora? Ninguém está pensando, entendeu? Estão pensando só em gastar, e como você disse, sem pensar nas fontes de custeio. De onde que vem esse dinheiro? Sem dúvida, esse entendeu? É o problema. Então, em última análise, será que nós vamos partir, vamos fazer o que o Collor fez?
confiscar 25% do ativo de todo mundo, deixar você com R$50 no bolso? É isso? Pois é. Porque se você vai gastando, sem limite, sem que haja uma direcionamento, arrecadação tributária, você vai ter que partir ou para a emissão de moeda, como você está falando, ou partir para um confisco. Né? Tirar de quem tem para distribuir para quem não tem. Mas, doutor Arado, o senhor não pode dar essas ideias assim, eu tenho que ficar quieto, doutor Arado. É verdade. A gente não, nesse momento a gente não pode dar ideias. É uma hipótese factível, né? Sem dúvida, porque doutor se você considerar que tem que dar tantos trilhões sem indicar a fonte, o que você pode esperar? Vai partir para uma violência jurídica, né? Para arrumar esses recursos a qualquer custo. Doutor Arado, então, antes que isso aconteça, deve ser selecionar, tem que fazer um gasto qualitativo. Ótimo. Tem que eleger as prioridades. Agora, penduricários nos subsídios, nos vencimentos, isso não é prioridade. Claro. Se deixar só o padrão de vencimento limpo, padrão básico, ninguém vai morrer de fome. É um esforço que todos têm que fazer. Agora, os que estão no poder, que detêm o poder político, eles só impõem sacrifício para a sociedade e eles não querem participar desse sacrifício. Isso que está errado. A gente vê aí o fundo eleitoral, aí ninguém quis mexer, né, para destinar para o... Já houve decisão judicial mandando reverter para a área social. Para a área social. Demorou até. É verdade. Eles deveriam ter tomado a iniciativa de dizer, olha, nós estamos redirecionando o fundo partidário e o fundo eleitoral, porque o que é que 2 bilhões de reais torrado na campanha política vai contribuir para a melhoria da qualidade dos candidatos? Nada, né, doutor Arado? A qualidade do candidato não está na propaganda, não está na visibilidade pela mídia, está no caráter em si, no seu caráter, na sua formação ética e moral. Claro. Isso. Não é uma propaganda de 2 bilhões que vai transformar o candidato malandro em um candidato honesto, um candidato próprio. Num salvador, né, doutor Arada? Doutor Arada... Isso devia, mesmo no período pós-pandemia, esse negócio de fundo eleitoral tem que acabar. Sem dúvida. Tem que acabar. Doutora Arada, com certeza a gente vai falar muito, que como eu conversei aí com o senhor, dia após dia as mudanças vêm, né? A gente vai enxergando também um pouco mais aí sobre os limites dessa doença que ninguém conhece, né? Então, pouco a pouco a gente vai aprendendo um pouco mais sobre a doença e vai aprendendo aí como sobreviver, porque realmente tempos sombrios também na economia virão com certeza futuramente, né, doutora Arada? Ah, sim. Mas vamos ser otimistas, vamos partir do princípio de que outras pandemias foram superadas e esta também da Covid-19, cedo ou tarde, vai ser superada. Amém, doutora Arada, que seja assim com certeza. E a gente volta a se falar. Muito obrigada, continue se cuidando, doutora Arada. Obrigado a você, Vivi. Esse foi o doutor Quioche Arada, jurista e presidente do IBDAPT. E o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. E lembre-se, fique em casa, cuide-se. Até mais.